Bom, vamos falar agora sobre algumas das principais ferramentas e técnicas conhecidas como metodologias ativas que você pode implementar na sua prática docente de modo a aprimorar a experiência pedagógica dos seus alunos. A primeira que eu quero trazer aqui é o método da instrução pelos colegas. Bom, um pouquinho de história, tá? A instrução pelos colegas ou instrução pelos pares, como ela é mais comumente chamada, mas eu não gosto muito desse nome e depois eu falo por quê, ela foi desenvolvida e estruturada, formalizada, pelo professor de física da Universidade de Harvard chamado Eric Mazur. O Eric Mazur ele era um professor muito dedicado que montava aulas experimentais espetaculares para os alunos dele. Ele adorava, os alunos adoravam ele, se inscreviam vários alunos para o curso dele, alunos que não precisavam fazer física, estavam lá fazendo o curso, porque ele fazia aulas muito divertidas e muito dinâmicas. Mas ele não via nos testes, nas provas, isso se refletir. Os alunos acabavam indo mal e isso era uma fonte de muita frustração para ele. E aí um dia ele deixou um exercício para os alunos fazerem, ele ia fazer o problema, ele teve que atender uma ligação, ele saiu de sala, isso foi mais ou menos no começo dos anos 90, e quando ele voltou, os alunos estavam discutindo avidamente aquela questão, e um colaborando com o outro e tentando resolver. Ele percebeu depois na prova que o assunto daquela questão foi o assunto com menor índice de erro, todos os alunos acertaram. E isso chamou a atenção dele para uma coisa, ele percebeu com isso que existe um valor muito grande na colaboração entre pares. Por quê? Eu sou professor, eu sou professor de física, por exemplo. Eu vou ensinar física. A física que eu vou ensinar, eu aprendi há muito tempo atrás, há 10, 15 anos, quando eu fiz faculdade. Então, a mudança mental, o caminho mental entre o não sei e o sei, esse caminho, eu percorri há muitos anos. E, portanto, talvez eu não lembre mais todas as etapas desse caminho. E para mim pareça óbvio algo que não é. Enquanto que os alunos estão percorrendo esse caminho agora, nesse momento. Então, muitas vezes, uma dúvida de um aluno, ela é mais fácil de ser respondida pelo outro aluno, porque a dúvida desse aluno está no caminho, no processo de ir entre o não sei e o sei. É uma dúvida ali naquele processo, uma falta de lógica que não faz sentido na cabeça do aluno, que o colega dele acabou de fazer aquela transição, passou por aquela lógica naquele momento, está fresco na cabeça dele. Então ele sabe exatamente o que aquele aluno está passando, aquele colega está passando e pode ajudar o colega a transpor aquela barreira. E daí o nome instrução pelos colegas. Então, ao perceber isso, o Eric Mazur fez umas investigações mais aprofundadas e desenvolveu esse método chamado instrução pelos colegas, que ele publicou num livro que tem esse nome, Instrução pelos Pares, Ferramentas de Aprendizagem Ativa, que foi publicada a primeira versão em 97 e já está aí na sua terceira ou quarta edição. E é um livro muito bom, recomendo muito a leitura. Foi a primeira metodologia ativa que eu aprendi e implementei em sala de aula no terceiro ano do ensino médio com muito sucesso, tá? E como é que funciona essa metodologia, né? Qual é a estrutura dela? Bom, a ideia é a seguinte, você vai estruturar, ela tem um algoritmo, né? Um caminho lógico que você vai fazer, tá? E que você vai estruturar a sua aula por ele. Ela tem primeiro um intervalo, um espaço de tempo que é o da instrução inicial. Então, eu vou usar como exemplo aqui um assunto, sei lá, de física, leis de Newton. Então, eu vou gastar 5 ou 10 minutos de exposição para apresentar e explicar o que são as leis de Newton. Primeira, segunda e terceira lei. Então, esse é o primeiro momento da aula, uma pequena exposição. Na sequência, ele traz um problema ou alguns problemas envolvendo aquilo que eu acabei de falar. Tá? Então, eu trago alguns problemas sobre leis de Newton para os alunos responderem. Só que aí os alunos vão responder de modo individual este problema, que deve ser preferencialmente de múltipla escolha, tá? Então, por exemplo, eu coloco lá uma questão de lei de Newton, envolvendo ali a aplicação da primeira ou da segunda lei de Newton, que eu acabei de explicar, e coloco lá alternativas, A, B, C e D. E os alunos vão responder individualmente. E eles podem responder com plaquinhas, levantando a plaquinha da resposta que eles acham que é certa, ou com um aplicativo, um clique, que eu consiga registrar essas respostas. Então é importante que eu consiga registrar qual foi a resposta de cada aluno de modo secreto, ou seja, é importante que um aluno não veja a resposta do outro. Tá? Isso é muito importante. Bom, então, exposição, questão de múltipla escolha, resposta dos alunos. Eu registro essas respostas e aí vem o método, vem a proposta dele, do algoritmo, que é a seguinte, você analisa índices de acertos. Se o índice de acertos ficou acima de 70%, ou seja, mais de 70% dos alunos acertaram aquela questão, então a confusão, o erro ali, os alunos que não entenderam, são uma minoria. Então o que vale a pena é você revisitar o assunto, explica o gabarito,
explica de novo um pouquinho o assunto, tira as dúvidas desses alunos e apresenta uma nova questão para ver se o índice de acerto aumenta. E você vai fazendo isso até o índice de acerto chegar perto de 100% e aí você passa para o próximo assunto. Então esse é o primeiro cenário, né? Você expõe o assunto, apresenta uma questão, os alunos respondem e você analisa o índice de acerto. Acima de 70% de acerto, você sana eventuais dúvidas, aplica de novo uma questão, o índice de acerto cresceu, bola para frente. Se o índice de acerto for menor do que 30%, aí é o outro extremo, a maioria esmagadora dos alunos não entenderam, aí você vai explicar novamente o assunto, ou seja, você traz um novo experimento, você traz um novo slide, uma nova abordagem, porque a maioria dos alunos não conseguiu compreender o que você explicou naqueles 5 minutos. E aí você vai fazendo isso até o índice de acerto passar de 30%. Quando o índice de acerto ficar entre 30% e 70%, é onde o grosso do método funciona. Que é o quê? Você tem ali uma quantidade intermediária de alunos que acertaram e não acertaram. Então você tem uma breve exposição, vamos recapitular aqui. Uma breve exposição, depois da exposição, uma questão. A partir dessa questão, você tem 3 possibilidades. Acertos abaixo de 30%, você explica de novo, porque o índice de acerto foi muito baixo. Acertos acima de 70%, você sana algumas dúvidas e bola para frente. Acertos entre 30% e 70%, entra a colaboração discente. O que você vai fazer nesse cenário intermediário? Você vai criar grupos entre os alunos para que eles possam discutir as respostas. Então, por isso que é importante eu saber quem respondeu o quê, porque eu vou montar grupos o mais diverso possível. Então, eu tenho um grupo aqui que eu tenho 2 alunos que responderam letra A, um respondeu letra B, o outro letra C. Eu tenho um outro grupo que cada um respondeu uma alternativa. Então, tente colocar grupos mais heterogêneos. Qual que é a ideia? Uma vez que você dividiu os grupos, você pede para os alunos, olha, vocês vão discutir entre si qual resposta vocês acham que é certa. Eu ainda não revelei o gabarito. E vocês devem se convencer de uma resposta unânime para o grupo. Regras. Você deve ser convencido, não vencido. Então, você tem que dialogar com os colegas e explicar por que você acha que você está certo. E 2, cada aluno deve explicar a lógica que ele usou para chegar naquela resposta. Então, ó, eu respondi a letra A, eu acho que é a letra A por causa disso, disso e disso. Eu acho que é a letra B por causa disso, disso e disso. E assim eles vão discutir. Uma vez que você deu essas instruções, você deixa eles discutirem livremente. 5, 10 minutos. Acabou a discussão, você sai perguntando. E aí, qual resposta vocês acham que é a certa? E aí os grupos vão te dando as respostas. Se todos acertaram, você revela o gabarito, separa os grupos, apresenta uma nova questão e, teoricamente, os índices de acerto vão ter que ter aumentado. Se eles não aumentaram, se eles ainda estão nessa janela de 30% a 70%, você divide em grupos de novo e faz essa discussão de novo. E vai fazendo isso até o índice de acerto passar de 70%. Se passou de 70%, você cai naquele cenário, primeiro cenário que eu desenhei. Então você tem 3 cenários onde, se você cai no primeiro cenário, abaixo de 30%, você fica redando a aula, abordando o assunto novamente de outras formas, até o índice de acerto chegar no cenário 2. Chegou no cenário 2, você vai dividindo eles em grupos, promovendo discussões, separando os grupos e apresentando questões até o índice de acerto passar de 70%. Passou de 70%, cenário 3, você sana eventuais dúvidas pontuais e você bola para frente, segue para o próximo assunto. E todo esse processo, né, que eu acabei de descrever, ele pode ser resumido por esse algoritmo que eu estou colocando na tela aí. Quais são os principais desafios ao implementar essa metodologia, ao implementar essa técnica? Primeiro, como você vai coletar as respostas. Eu já fiz os 2 jeitos. Eu já fiz os alunos com plaquinhas, eles têm as plaquinhas A, B, C e D, e eu falo, levante as plaquinhas. Eles levantam só para mim, eles levantam para frente, e eu combinei com eles de não olharem para o lado, e eu vou anotando mais ou menos quem respondeu o que para ver se eu divido, como eu vou dividir os grupos. E eu já fiz também digitalmente, usando aplicativos. Então eu usava Moodle ou outras plataformas onde eles respondiam no aplicativo e eu já vi ali quem respondeu o que e montava os grupos. Tem os 2 formatos e eu deixo no material de apoio alguns links para diferentes ferramentas que você pode usar para coletar as respostas. Esse é o primeiro desafio. Segundo desafio, elaborar várias questões que avaliam aquele mesmo conteúdo de múltipla escolha. Porque uma vez que os alunos erraram e você faz a dinâmica, você tem que voltar e apresentar uma questão nova. E sempre avaliando a aprendizagem deles. Tá? E o terceiro desafio, planejar bem em que momentos você vai usar isso. Essa metodologia ela não é para ser usada o tempo inteiro, porque ela pode ser bem cansativa. Eu digo isso porque eu
usei ela com uma certa frequência e eu vi que em alguns momentos funcionou muito bem, em outros nem tanto. Então, uma vantagem muito interessante da instrução pelos colegas é promover essa interação e facilitar o entendimento dos alunos em alguns assuntos que são mais, digamos, um pouco mais complexos de fazer algumas viradas, ter algumas pegadinhas ou são mais abstratos. Eu, em aulas de ciência, uso mais para isso, tenho usado mais para isso. Uma outra coisa importante a se considerar, e eu tenho feito isso na minha experiência docente, eu tenho trabalhado com alunos do 6º ano até o ensino médio, né, o Fundamental 2 e médio, é que a instrução pelos colegas ela tem funcionado melhor com alunos mais velhos, mais maduros, do 8º ano para cima. 6º e 7º ano, até o comecinho do 8º não funciona tão bem, porque eu acho que ela é uma dinâmica que demanda um pouco mais de maturidade e abstração dos alunos, algo que falta um pouco para alunos mais jovens. Então a metodologia é recomendada para alunos um pouco mais velhos, porque é uma dinâmica um pouco mais ali complexa e abstrata, mas que funciona muito bem. Eu recomendo fortemente, e se você quiser entender um pouco mais sobre essa metodologia, tem o livro do Eric Mazur, que eu recomendo a leitura, e é fácil de achar ele na versão digital, ele não está muito caro, e um artigo muito legal sobre a aplicação dessa metodologia numa universidade, num colégio de aplicação, acho que no Rio Grande do Sul. Eu vou deixar o link desse artigo no material de apoio, que ele é de muito fácil leitura e ele demonstra em mais detalhes como é que o método funciona e como é que ele foi muito mais eficiente para ajudar alunos desse colégio de aplicação, desse curso técnico, a aprenderem conceitos de, por exemplo, de eletromagnetismo. Tá bom?